Começando mais um podcast Viralizou, já agradecendo por você estar aqui, se inscreva no canal Viralizou e é claro que a gente está aqui com uma pessoa muito querida que vai fazer parte do podcast, que é a Priscila Ayub, tudo bem? Tudo bem, Dani, e você? Tudo ótimo. Olha só, gente, ela faz parte aqui da história de Campo Grande, do Instituto Ayub, ela que tem especialidade de ortodontia e a gente vai falar um pouco também da especialidade e também do Instituto que tem toda uma história aqui. A gente começa com a parte do seu avô, né, dos seus pais. Como é que foi essa criação do Instituto? Porque vocês fazem tanto atendimento, né, direto, com vários profissionais que tem lá, como também cursos online. Conta pra gente como que foi esse processo, como que criou-se o Instituto Ayub. É um prazer, na verdade, compartilhar um pouco dessa história, né, a história da minha família. O Instituto, ele recebe o nome de Eduardo Ayub em homenagem ao meu avô. E meus pais têm uma história muito bonita. Minha mãe, ela é de Minas Gerais, veio da roça. E meu pai veio... a família era feirante. Então, eles não tinham nenhuma estrutura familiar, muito menos em termos financeiros. E eles, então, se formaram dentistas, estudaram e construíram, né, o nosso consultório, que é nosso império, digamos assim, né, que é o Instituto Eduardo Ayub. Então, tudo só deu certo e tudo cresceu como cresceu, acho que pelo tanto que eles se dedicaram a estudar. E exatamente esse lado de gostar tanto do estudo, do ensino, que fez com que o Instituto, além de buscar oferecer todo esse conhecimento e essa tecnologia para os nossos pacientes, porque graças a Deus tudo cresceu e o consultório tomou a proporção que tomou, hoje a gente tem muita tecnologia, muito conhecimento para levar para o paciente, a gente também procura ter como um lado social transformar isso em algo de ensino para melhorar a odontologia local, né? Melhorar, trazer coisas boas para a região, para os nossos colegas, todo mundo crescer enquanto uma profissão, que é os dentistas, a odontologia, né? Os odontólogos, e também no sentido de oferecer um atendimento para alguns pacientes que não teriam condição, porque o curso ele tem esse lado social, né? De poder oferecer um atendimento humanizado, de muita qualidade, para quem talvez não teria acesso a esse nível de atendimento. Então, o Instituto, ele hoje, por isso que chama Instituto, porque o objetivo nosso foi não só transformar a odontologia local no sentido de entregar o melhor e mais tecnologia para o nosso paciente, mas também de ter esse lado de ensino e de atendimento a uma população que não teria acesso em outra condição, entendeu? Por isso que tem esse nome. Olha só que legal, mas antes de se transformar no instituto, porque, por exemplo, o profissional que se forma, que quer ser um dentista, vamos dizer assim, eles querem, obviamente, evoluir, né, na questão da profissão, mas como foi feito? Você estava contando para mim que, primeiramente, seus pais chegaram, aí olharam aquele terreno onde é ali na Jeribá, e falaram, ó, vai ser aqui, você era pequenininha, você não estava entendendo nada, era, né, não tinha nada, não tinha nada construído. E como que foi esse processo? Porque eles faziam curso em outro lugar, viajavam, voltavam, e aí foi criando seu pai também, né? Gosta de ensinar. Quando eles se formaram, logo eles começaram a ir para Bauru. Sempre Bauru. Bauru é a meca da odontologia, né? A nossa melhor faculdade de odontologia, a USP Bauru, a USP, né, fica localizada em Bauru, é a USP Bauru. Então, sempre a pós-graduação, a graduação, né, Bauru foi uma referência, é uma referência até os dias de hoje. Então, quando eles se formaram, logo eles começaram a ir para Bauru, para se especializar, né, e crescer profissionalmente. Porque, assim, por isso que eu falo que o estudo é libertador, e eu acredito muito nisso, por isso que a gente ensina. Porque se eles não tivessem estudado, imagina onde eles estariam, né? Quantas pessoas a gente conhece que cresceu na vida, mudou a história de uma família através do estudo. Então, o estudo, ele transforma. E ele é a única coisa que ninguém vai te tirar e que vai te levar aonde você quiser. Quanto mais você se capacitar na sua área, independente de qual ela for, mais longe você vai chegar. E é isso que eles também acreditam, que eles acreditaram, que eles passaram para nós até, né? Então, assim, eles foram os primeiros anos para Bauru, começaram a estudar, fazer as especializações, as pós-graduações. E aí eu lembro que eu era criança, eles compraram um terreno na Jeribá, e a Jeribá era mato, né? Não tinha nada ali. E eles falavam, filha,
aqui, ó, vai ser um dia o nosso consultório. Na época pagou preço de banana, né? Porque era só mato ali, e falava, um dia essa região vai virar, mas ninguém tinha noção de quando isso ia acontecer. E você tá falando de que ano, mais ou menos? Eu nasci de acidente, eles tinham 20 anos. Eu nasci de acidente, é ótimo. É verdade, eu nasci de acidente. Eu fui em todas as formaturas, do meu pai, da minha mãe, eu tenho foto no corredor da faculdade, eu de mocho, de máscara, eu de gorrinho. Eu fui em todas as formaturas, porque eu nasci, eles eram muito novos. E aí quando minha mãe tava se recuperando, nasceu minha irmã. Então meus pais são muito jovens, né? Eu tenho 36, minha mãe tem 56 e meu pai tem 58 anos. Eles são super jovens. Por isso que é muito gostoso também, porque é todo mundo muito amigo, né? A gente tem uma relação de amizade hoje em dia. E aí, na época eu devia ter o quê? Uns 10 anos, então. Imagina, tem muitos anos isso. Bem Talvez novinha, até né? menos, bem novinha. E aí, quando eu tava por volta dos meus 15 anos, a gente começou a construção do consultório. Então, a gente ficou um tempo com aquele terreno lá, sem fazer nada. Sem fazer nada, não, tendo que juntar dinheiro pra construir um dia, né? E aí, minha mãe conta, o consultório são 2 andares, porque eles só tinham aquele terreno e a ideia era estacionar na frente. Nisso, um dia, o rapaz do terreno do lado ligou pra ela e falou, ó, eu tô com o terreno do lado pra comprar, você quer? Minha mãe tava atendendo o paciente, ela fala que ela nunca tem celular. Nesse dia, ela atendeu. Ela falou, quero, quanto? Aí ele falou o valor, ela falou, tá bom, é meu. Aí ela ligou pro engenheiro e falou, para a obra, que acabou o dinheiro, que eu acabei de comprar o terreno do lado. Aí eles pagaram o terreno do lado, que começou a obra do consultório. E é por isso que a gente tem um estacionamento hoje. Ótimo, porque na Jeribá não tem onde parar, né? Então o consultório é como é, até por conta dessa história deles, né? E assim foi sendo sempre. Tanto que meu pai saiu pro doutorado, e eu tava entrando eu tava pouco antes da faculdade. Eu lembro dele indo pra Bauru, e aí ele ficava de segunda a quinta em Bauru, e aí atendia no consultório sexta, sábado e domingo. E minha mãe tocava de domingo a domingo. Pra você ver que a mulher é um negócio na vida Fazia do homem, tudo. né? Ela é maravilhosa. E ela, então, tocava junto com ele. E aí, pra ele poder se especializar cada vez mais e o consultório crescer. Então, o consultório cresce e traz tanta tecnologia, tanta coisa boa para os pacientes, porque a gente nunca parou de ir atrás, de estudar, né? Então, eles estavam sempre nessa. E eu cresci nesse meio, né? Deles trabalhando, deles estudando. Você nunca pensou em fazer algo diferente? Nunca. Nunca. Sou casada com um médico. Todo não, mas muitos dentistas um dia pensaram em ser médico, né? Me perguntam isso, eu nunca pensei em ser médico na minha vida, nunca passou pela minha cabeça. Não, eu sempre quis ser dentista. E sua irmã também, né? Minha Não irmã sei se sua irmã também. está aqui, mas. Minha irmã também. Nós duas, né? A gente tem 2 anos de diferença, somos muito amigas, né? Então ela também sempre quis a mesma coisa. Tanto que até na hora de decidir especialidade, eu lembro que na faculdade eu fiz tudo até eu conhecer a ortodontia pensando que eu ia seguir a área do meu pai. Quando eu cheguei na ortodontia e eu vi que eu gostei, eu falei pra ela, Kai, você vai fazer a mesma área do pai? Porque se você for, eu vou pra outra área, porque não tem por que 2 irmãs na mesma especialidade. Ela falou, não, eu vou. Eu falei, então fica porque eu vou pra ortodontia. E aí eu fui pra orto e ela ficou na reabilitação e no implante, que é a mesma área do meu pai. Mas daí ela casou e foi pra São Paulo. E aí melou o plano da família. Mas aí, dentro disso, você foi estudando como seus pais, né, fazem até hoje. E aí você falou uma coisa bem legal, que ela falou assim, olha, tudo no Instituto hoje tem aqui. De novo, de novidade, de planejamento, porque você, assim, faz palestras, né? Você busca, então você acaba sabendo de primeiro o que tem de novidade. Como que é esse processo, assim, dentro da sua área? Como que você traz? Ó, eu vou trazer isso. Eu acho que no fim ele vira natural. Porque assim, ó, uma hora você tá estudando, né? Aí chega uma hora que você passa a ter que compartilhar o saber. E aí isso muda o seu nível de responsabilidade, porque você tem que estar estudando cada vez mais, porque você passa a ter que ensinar alguém, pensa, né? Então você tem que ser muito humilde para você não ser ofensivo no ensinar, né? E você também tem que estar sempre disposto a aprender, porque o professor é um eterno aprendiz, senão ele não consegue continuar ensinando, não é? E aí, nessa questão toda, como você está em muitos eventos, em muitos congressos, você acaba vendo o que tem de novo primeiro. Porque você tá lá, é natural aquilo, né? Lançou algo novo. Ele chega primeiro para você. Às vezes até uma empresa te procura, olha, tem uma coisa nova, eu quero que você teste. Eles mandam coisas pra gente testar também. Olha só que legal. Né? E aí você acaba, então, incorporando aquilo no consultório.
a partir do momento que ele tem um embasamento científico para trazer para a clínica. Aí essa também é outra diferença do consultório para o curso, né? O curso te permite testar. Então, por exemplo, chegou uma tecnologia nova. A gente quer fazer um grupo teste. Você, num curso, dentro de um termo de consentimento com o paciente, você pode testar aquilo. E aquilo vira uma pesquisa, né? Mas se der Agora, no errado? consultório, não. Não, mas numa pesquisa você tem o plano B, né? Ah, tá. Entendeu? Se der errado, você tem que ter outra coisa para dar para o paciente. Por exemplo, a criança com mordida cruzada. Né? Criancinha de chupa-dedo, chupeta, enfim, ou por qualquer outro motivo tem uma mordida cruzada. Você trata isso de maneira muito tranquila na infância. Quando adulto, você precisa muitas vezes entrar num procedimento cirúrgico, fazer uma cirurgia para poder fazer aquilo que você faz facilmente numa criança. Uhum. Existe um procedimento que entrou-se, né, como uma lacuna, então, na especialidade, de fazer essa expansão de outra forma, apoiado no que a gente chama de mini implantes, que é um apoio, uma ancoragem esquelética que a gente tem. Acho chique falar dessa maneira. É chique. Não vou te falar coisa que não é chique, você acha? Mas, enfim, quando isso foi para ir para a clínica, nos grupos de testes em curso, você oferecia para o paciente essa modalidade, mas se desse errado, você tinha que operar o paciente. Então, o curso, ele é um ambiente seguro para o paciente também, entendeu? A gente está testando uma técnica, o paciente é ciente daquilo, né? Ele vai fazer exames, tudo, mas se der errado, a gente tem que oferecer um outro plano. Então, isso acontece no ambiente de curso. No consultório, você só leva aquela técnica depois que ela é validada. Entendeu? Bem diferente das vacinas, mas esse é outro assunto. Isso é melhor nem comentar. E você, por exemplo, ela tem... Olha só, gente, a gente conversando aqui, ela tem 2 filhotes, 2 crianças, esposa, né? De médico, já falou. Como que você faz? Porque você faz palestras, viaja, é mãe e ainda, né, exerce lindamente a sua profissão. Como que você faz com esse tempo? Tem tempo para todo mundo aí? Às vezes, quando eu tô muito cansada, eu falo pra mim mesma assim, Priscila, isso não era tudo que você sempre quis? Então vai que vai dar certo. Porque é cansativo para todas as mulheres, eu imagino. Porque nós temos essa jornada, né? A gente queimou o sutiã, mas no fim sobrou tudo pra nós, não é? A gente tem que dar conta da casa, do trabalho, da família, né? A mulher é o chão da casa. Se você tá bem-humorada, sua casa funciona de um jeito, não é? Você tá mal-humorada, sua casa funciona do outro, não é? Eu falo, se a mulher tá mal-humorada, uma nuvem cinza paira na casa. Por quê? Porque ela é o esteio da casa, não é? Então, eu acho que a mulher tem essa função. E isso, na verdade, é o que me move mesmo. Esses pilares, assim. Por exemplo, o consultório me mantém... Eu adoro trabalhar, adoro encontrar meus pacientes. O meu dia fica leve, fica animado. Eu adoro dar aula, amo dar aula, isso me motiva, me faz estudar, me faz me sentir útil. São as nossas formas de servir, que a gente estava falando antes, né? Você serve ao paciente, você serve ao aluno, enfim, cada um tem seu propósito na vida, né? Mas o sentido de tudo isso é a família, né? Se não fosse... Hoje em dia eu vejo... Tudo que eu quero é para os meninos serem boas pessoas, bons homens no futuro, homens de bem, né? No fim, isso que dá o tom, né? Eu fico imaginando que dá o tom. Eu fico imaginando os seus pais, né? Porque, de fato, quando a gente vira pai e mãe, a gente projeta a vida dos nossos filhos, né? De uma certa maneira. E o fato de vocês também estarem fazendo parte do instituto como profissionais, né, da mesma área que a deles, como está ajudando, servindo o outro, servindo eles devem ficar muito felizes, né, nesse sentido, assim, tipo, poxa vida, a gente fica unido, a gente além de ser parente, né, a gente trabalha junto, né, fica todo mundo muito, muito juntinho. Muito legal isso, Priscila. Eu acho muito legal também. Eu acho que é um presente, né, poder estar com eles. Apesar da gente não se encontrar muitas vezes no dia a dia, por incrível que pareça, né, às vezes a gente não se encontra. Não, porque cada um na sua sala, né, mas é muito gostoso você saber que você tá com o outro ali, né. Isso é muito gostoso. E acho que esse tom, ele passa para toda a clínica, no sentido dos colaboradores entenderem que eles estão num ambiente familiar, num ambiente que tem que ser leve. Eles passam também mais tempo lá do que na casa deles, né? A nossa equipe de profissionais, ela também é uma equipe maravilhosa. São pessoas de valores também, que também estudam. A gente estimula eles a estudarem, irem para congresso, fazerem as coisas deles, porque isso dá o tom da equipe. Então, eu acho que sem querer o tom da família transmite até pro consultório, né?
Sim. Priscila, e dentro desse processo, teve alguma história que você, assim, te cativou, que você fala, poxa vida, eu fiquei. Obviamente que todas as histórias, né, você, como falou, assim, é que me deixa sã, né? Antes do podcast ela conversando, a questão do seu profissionalismo. Mas teve alguma história que você falou assim, poxa vida, essa pessoa ficou tão. Ou era difícil algo e você estudou e conseguiu ajudá-la de certa forma? Tem alguma história assim? Não só como adulto, como criança também, porque você atende tanto criança como adultos, né? Uhum. Eu acredito que todo paciente vai ter uma história, né? Todo aluno. Mas, assim, essa capacidade da gente transformar, devolver a autoestima, isso é muito legal. E isso acontece nas mínimas coisas. Quando você tira um aparelho de uma criança e a mãe chega pra você na outra consulta e fala assim: doutora, o sorriso dela é o sorriso mais bonito dos amiguinhos. Ah, Entendeu? Aquilo é transformador para aquela criança. Uma coisa que a gente teve, a criança que não queria tirar a máscara. Porque caíram as máscaras. Opa, caíram as máscaras. a máscara que você A fala máscara do Covid, né? Ah, Ninguém mais precisa usar. E tinha criança que queria continuar usando na escola com vergonha de sorrir. Então você imagina, para aquela criança, aquele processo foi tudo, porque restaurou a autoestima dela no momento fundamental da formação. Imagina você passar sua adolescência. Existe um estudo disso, até. Você sabia? Que as crianças que têm uma boa autoestima, elas gostam do próprio sorriso. olha só. E as crianças com baixa estima, elas não gostam do sorriso. É uma pesquisa isso. E são mais Tudo vítimas tem de a ver com bullying. o sorriso. Muito, o sorriso conta muito, porque é o seu cartão de visita. Agora, é uma fase de formação da criança. Então, às vezes, é um processo simples, que talvez não pareça uma história que vai dar muita Sim, coisa, mas para aquele mundo daquela criança, aquilo é tudo. Então, a gente tem a oportunidade de transformar desde essa criança até aquele adulto que... Imagina, minha avó tirou todos os dentes para casar, para não dar despesa pro marido. A mãe da minha mãe, da roça. Pensa. Como é que é? Ela tirou todos os dentes por quê? Pra não dar despesa pro marido. Arrancou todos. Ela usava dentadura. Pra ela, assim como para várias outras pessoas que foram. A odontologia antigamente extraía muito Sim, dente, qualquer né? coisa estranha, né? Tanto que a gente, né, é estigmatizada até por isso, né? Enfim, fala do dentista, já pensa que vai doer, não é? Porque arrancava-se muito dente. O barulhinho, bolso sua frio, né? Então, hoje as crianças têm outra realidade, elas não têm mais isso. Mas existem muitos adultos que passaram por isso e estão aí hoje. Adultos, muitos anos pela frente. Então, essa pessoa reabilitar o sorriso dela, pra ela também é tudo. Ela poder comer sem aquela prótese ficar caindo. Ela sentir bem o gosto do alimento, porque querendo ou não, a prótese recobre o céu da boca, você não sente, você não mastiga da mesma forma. Sim. Ou às vezes é um dente que seja, mas é aquele único dente que é a mesma coisa, que te inibe no seu social, que na sua... Essa é outra pesquisa que existe. O sorriso... Adoro pesquisas. Adoro pesquisas. Tem várias pra contar. O sorriso, ele... Uma pessoa com um sorriso bonito é como se isso pode até parecer um bullying, mas é verdade. Se você dando notas pelos leigos, as pessoas com sorriso bonito, elas tenderiam a ganhar mais de acordo com com leigos examinando. Então, colocavam-se dois sorrisos. Um sorriso bonito, a mesma pessoa, uma com um sorriso bonito e ela mesma com um sorriso ruim. Ele perguntava quanto você pagaria. Todo mundo paga mais. A mesma pessoa. A mesma pessoa. Todo mundo paga mais para a pessoa com um sorriso mais bonito. Rapaz. É inconsciente. Eu sorri pra todo mundo. Peter. Todo mundo. Pessoal, oi. Não dá mais, essa é lindo. Não é? Mas é verdade, parece brincadeira isso, e parece até bullying, dependendo da forma que você coloca isso, pode até parecer ruim. Mas é uma pesquisa que mostra que o sorriso, ele conta scores na sua aparência. Você sabe que aliás, vai de contra o que eu já estudei. Eu lembro que algumas pessoas falavam pra mim de alguns lugares de empresas que o sorriso... Eu ouvi isso, viu? Isso que eu ouvi, não tem nada de pesquisa, se eu ouvi. O sorriso, ele tira muita credibilidade. Então, para você fazer com que a pessoa, não que você ganhe mais, mas que a pessoa acredite em você, você tem que ser mais
sereno, você tem que ir mais sério, alguma coisa desse tipo, sabe? Uhum. E não sorrir mais. Porque eu sou dessa pessoa que eu sou muito espontânea. Eu brinco e eu tenho que, né, voltar, senão eu viajo muito. Mas aí vai totalmente de contra com essa pesquisa que você tá falando. Vai contra mesmo. Mas às vezes também pode ser no sentido de ser brincalhão ou não, Pode ser né? também, Porque o sorriso, ele acolhe, você não acha? Se a pessoa chega e te dá um sorriso, ela te acolhe. Você se sente automaticamente bem-vindo. Igual eu te encontrei. Você já me veio sorrindo me encontrar. Oi, sim, tudo bem? você também, né? Se sente bem-vinda. Não é? Então o sorriso, ele pode ser acolhedor. Talvez o brincalhão tenha esse tom, né? Mas o sorriso, ele acolhe. Pode ser isso mesmo também, falando de brincadeiras e a questão de acolher, né, com o sorriso. Priscila, doutora Priscila, também faz parte, né, da família do Ayub. E aí nasceram várias plataformas. E uma dessas plataformas que nasceu do Instituto é do projeto Zero Cárie, é isso, né? Isso, O Zero Cárie foi assim, ó, minha mãe fez odontopediatria. Depois ela foi pra estética, porque as crianças cresceram, né? E ela teve que ir pra estética junto com eles. E aí, nesse projeto dela de odontopediatria, nasceu o programa Zero Cárie, que é um programa que tem como objetivo mudar hábitos das crianças para que elas não desenvolvam a cárie. Porque o que a gente sabe é que se você atuar de maneira efetiva na prevenção da criança, ela se torna um adulto sem cárie. Eu nunca tive cárie. Juro pra você. É assim, ó. Na faculdade, a gente faz um monte de teste. Como eu nunca tinha cárie, você faz aqueles testes de microbiota. Eu tenho, obviamente, os micro-organismos que são capazes de causar cárie. Sim. Entendeu? Óbvio, a microbiota é normal. Mas a quantidade, ela é tão pequena que hoje, para eu conseguir desenvolver cárie, é muito mais difícil do que com alguém que já teve cárie. Mesmo que a gente tiver a mesma condição alimentar, entende? Então, a microbiota do adulto se torna diferente. Se você, em termos de número populacional de micro-organismo, não que vai mudar o tipo de micro-organismo, não, mas a criança que não teve cárie, ela dificilmente vai ser um adulto que vai tender a ter cárie, porque em termos de microbiota ela é diferente. Olha que interessante isso. Coloca aquele dentinho, Peter, fazendo favor, que eu mandei pra você. É um dos mascotes, né? Do Ayub, que é o dentinho, que é o Zero Cárie, que é o que você tá explicando agora, né? Então, eu tenho um objetivo científico atrás do Zero Cárie, entende? E é isso. Só que aí isso é tratado de uma forma muito lúdica com as crianças. Então, as crianças vão lá, elas aprendem a escovar, o ambiente é todo preparado, nossos odontopediatras são maravilhosas. Elas... pra você ter uma noção, meu filho, no dia que foi lá, ela passou até fio dental nele. Eu nunca tinha tentado passar fio dental. O menino tinha 2 anos. E ele tem 2 anos. E ela maravilhosa. Então, assim, a nossa equipe é muito boa. E aí, então, eles vão brincando, vão conversando, vão interagindo, vai matando o bichinho. E aí, a criança vai ganhando uma outra relação com o dentista. Ela vai aprendendo a cuidar dos dentes. E ela não desenvolve cárie. Olha só que bacana. E isso começa na infância. Começa na infância. Exatamente, porque tem essas janelas, né? Então, nesses momentos, a gente cuida da criança nessa fase, onde ela está se desenvolvendo em termos microbiológicos. Uhum. Por isso que eu falo que ela vai ter uma microbiota diferente do adulto que já teve cárie um dia. Olha que legal. Conhecimento é tudo, né? Estudo é tudo, minha gente. Olha, antes da gente finalizar, Priscila, eu queria, antes de você falar das redes sociais, a gente conversando com ela, a gente consegue perceber tudo isso que você falou, assim. Eu vejo muito empatia em você, humildade, conhecimento, informação, independente de qual área a gente está, né? Nós somos seres humanos, assim, a gente precisa disso, né? Para sobreviver, para a gente viver bem em sociedade. Então, eu quero te parabenizar, primeiramente, por você estar aqui, por ter aceitado, por ter essa autoestima, porque a gente entendeu que ter o sorriso bonito é uma autoestima boa, né? Agora você já sabe. Já né? sei. Mas é verdade, o dia que você vê, você que gosta de criança, o dia que você vê uma criança acanhada, procura saber se não tem algo que pode ajudá-la nesse sentido. E é tão bonito a gente ver, por exemplo, criança, né? Adulto também, mas criança sorrindo, assim, dando aquela gargalhada, né? Porque ela é livre, ela tá livre de pré-conceitos, né? Exato. Acho que essa é a palavra, né? Ela é livre, ela é feliz. Ela é feliz. Ó, então fala pra gente, porque no Instagram dela,
Ela tem várias dicas muito legais. Ela também se dá muito bem com a câmera. Pri Ayub. Pri Ayub. Uhum. Pri Arroba Pri Ayub. Ayub, é. E você vai dar várias dicas lá, né? Mas o meu Instagram, ele é muito focado no curso, né? Eu sem querer, como eu tava falando com vocês, sem querer eu acabei reproduzindo tudo do meu pai, né? O amor pela clínica e o amor pela docência. Então, no Instagram, eu falo muito do meu curso, que veio pandemia, eu tinha um curso fechado. Então, eu tive que transformar o meu curso num curso online. E o curso online ficou. Então, a gente tem aluno da Austrália, eu tenho aluno da África, eu tenho aluno do Chile, da Argentina, tudo que é lugar. Porque o online te possibilita isso. Isso é muito legal. E aí, eu não tenho coragem de deixar isso morrer. Então, meu Instagram é bem papo de dentista, né? Ele é bem pra ajudar colegas, entendeu? Mas é um papo de dentista que um profissional consegue entender, mas também é um papo que a gente consegue ver alguma coisa. Por exemplo, alguma coisa que a gente não entende, a gente procura no Google, né? Prognata, por exemplo. Eu peguei justamente prognata aqui, ó. Você já tratou algum paciente prognata? O que seria o prognata? Fechadão. Ah, é isso aí, eu já sabia, só pra ver se eu estava atenta aqui. Mas a gente consegue ver. Gente, é muito instagramável o seu Instagram. 3 sinais para ter certeza que é um caso para o expansor borboleta. O que é o expansor borboleta? É o expansor que abre só na frente. Porque o que acontece? Hoje, em várias áreas, isso na odontologia não é diferente, tem 1 milhão de universidades, 1 milhão de cursos. Então, uma coisa que a gente escuta muito do colega é que ele não teve uma boa formação e que ele não tem segurança para atuar no consultório. Isso é muito comum. E aí, então você precisa fazer de alguma forma com que essa pessoa tenha acesso a um bom conhecimento para ela voltar a acreditar nela mesma e performar melhor como profissional, entende? Porque a partir do momento que ela que ela sabe que ela sabe fazer, que ela tá segura, esse profissional vai performar diferente. Ele vai ter mais paciente, ele vai tratar melhor os pacientes dele, a vida dele se transforma quando ele ganha o conhecimento. É o que a gente tá falando, como o conhecimento é tudo. Então, o Instagram, ele tem esse objetivo, ele é uma porta de entrada pro dentista ir ganhando conhecimento. E aí ele vai testando uma coisa nova, ele vai planejar um caso, ele vê essas 3 dicas, ele fala, é isso, essas 3 dicas, então eu posso usar esse aparelho que vai dar certo. Aí o caso dá certo, aí então ele se reconstrói profissionalmente, entendeu? E isso é o mais legal do curso. Porque a gente tem inúmeras histórias de pessoas que estavam desacreditadas na profissão e elas voltam a ter alegria em trabalhar. Ou mesmo pessoas que já são muito bem classificadas, muito bem posicionadas na sua profissão, e elas vão cada dia mais longe, se tornam referência na sua região. Então isso o Instituto, é muito legal. Então, ele faz isso também, né? De ousadia, de posicionamento. Você ajuda a pessoa a se reconhecer com a sua capacidade. Porque ela formou para aquilo, entendeu? Mas às vezes ela não teve a melhor base de todas. Tudo bem, mas ela pode vir até agora. E o dentista, é o que eu estava te contando no começo. O dentista, na essência, ele é estudioso. Então, se ele vê essa oportunidade, normalmente ele agarra. E aí ele vai estudando, e aí a vida dele vai mudando. O consultório dele vai mudando, ele vai melhorando. E isso é muito legal. Olha só que bacana. Então, para você que é profissional, que quer dar um up, né, no seu posicionamento, na sua profissão, e também você que queira conhecer de alguma forma, né, como você falou, assim, são vários profissionais, são quantos profissionais dentro do Instituto? 12. 12 profissionais, então, que estão ali para entender, para te ajudar, para te deixar um sorriso, né, realizar um sonho seu. Fala pra gente como que a pessoa faz ali para entrar em contato. Bom, a gente pode nos encontrar nas redes sociais, né? Arroba Instituto Eduardo Ayub ou que arroba Programa Zero Cari, que estamos no consultório. Uhum. Né? Também pode me encontrar pelo meu, arroba Priayub, que eu encaminho pra lá, não tem problema. Mas, enfim, quando o paciente chega no consultório, ele é acolhido por completo. Então, ele passa por uma série de exames, né? Para que a gente consiga avaliar a saúde odontológica dele como um todo. E aí lá ele tem todo o tratamento que ele precisa. Então, se a gente diagnostica um problema, a gente vai ter alguém especialista naquilo. Porque assim, por exemplo, eu mexo com o aparelho. Não me pede para fazer um clareamento. Eu nunca fiz um clareamento na minha vida.
vou saber fazer um clareamento com você com o melhor produto, com que dê menos sensibilidade, entendeu? Existem ortodontistas que fazem clareamento e vão fazer isso muito bem. Eu não sou essa pessoa. Então, no consultório, todo mundo vive uma especialidade. A gente se completa. Então, existe daí o profissional que vai ser especialista naquele seu problema. E pode ter certeza que ele vai ser muito estudioso, ele vai estar muito atualizado. E aí, ele vai resolver aquela sua situação, entendeu? E aí, normalmente, o que a gente faz? A gente tira o paciente, então, daquela situação inicial de um problema, por exemplo, trata aquilo, restabelece a saúde. E a ideia é que, a partir de então, assim como a gente faz com as crianças, o adulto faça para um processo de prevenção. Então, a ideia é que você vá lá, depois de um tempo, para cuidar da sua saúde, não mais da sua doença. Entende? Olha só que legal. Ah, repete novamente isso daí. Aí você coloca no Instagram dela. Assim. Mas a gente é profissional da saúde, a gente não tem que cuidar só da doença. Mas a gente é acostumado a ser porta de entrada para problemas, né? Seja refazer alguma coisa, ou seja um paciente que teve uma dor, um acidente, tá numa situação de problema. Então a gente trata a doença, trata o problema, e depois a gente quer restabelecer a saúde, a gente quer cuidar da saúde. Então eu quero que você vá lá depois de um tempo para você fazer sua prevenção, sua limpeza, sua profilaxia, você vai fazer um clareamento, faz um clareamento, fazendo radiografias a cada X anos para poder manter seu controle de saúde. E leva os filhos, os filhos. Exato. Ali é o Instituto da Família, né? A gente tem isso mesmo. A gente atende famílias, é engraçado isso, mas é verdade. Não é engraçado, eu acredito que são princípios, né? Todas as pessoas que tenham princípios e que eu vejo isso, você falando, embora não conhecendo de perto, mas quando ela tem princípios, ela consegue levar a base, que é a família, para frente, né? E aí é isso, gente. Essa conversa já tem muito assunto, né? Mas eu quero, assim... Nossa, é uma honra, acredito que do Peter também, da gente ter você aqui, ter ela também no marketing, a Maria, né? Fazendo toda essa... Ela vai para lá e vai para cá, cobrindo aí a Priscila. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua explicação, que você continue aí estudando, né, levando conhecimento, informação, deixando a vida das pessoas com mais leveza, né? Obrigada. É o que eu te falei, vindo de você, eu agradeço esses elogios que entende tanto de comunicação. E parabéns pelo podcast, obrigada pelo convite. Desejo que vocês cresçam cada vez mais, desejo muito sucesso de coração. Sim, nós recebemos. Que vocês tragam muito conteúdo bom pro pessoal que tá assistindo vocês, né? Sim, essa é uma roda do bem. É a vida. É a roda do bem. Então, a Ayub, Instituto Ayub, fica ali na Jeribá. Dá pra achar nas redes sociais? Dá. Rua Jeribá, número 265. Telefone 3322-4900, bem facinho de decorar. E você tem um site também, né? Tem um site, institutoeduardoayub.com.br. Lá a pessoa consegue também ser direcionada por exemplo, se ela quiser conhecer um pouco mais, ela consegue por ali o atendimento. Consegue. Ela consegue mandar uma mensagem no chat? Maria quem responde! E aí ela consegue falar com a gente de qualquer forma. Ela dá um oi e já responde já pra ela. Seja no Instagram, seja no site, no WhatsApp, a gente dá um jeito de acolher. Tudo por ali. Estamos em todos os canais. Você tem algum objetivo ainda que você não alcançou? Um sonho? Algo do tipo? Eu quero... Eu acho que o meu sonho é cada dia mais levar mais sentido em tudo que eu faço. Por exemplo, assim, eu já me sinto realizada profissionalmente. Porque o consultório tem uns pacientes maravilhosos. Uma vez uma amiga minha falou assim, eu não gosto dos clientes que eu atraio. Eu falei, é uma questão de tempo, chega uma hora que os clientes vão ser todos no seu estilo. E é verdade, eu tenho clientes maravilhosos, meus pacientes são maravilhosos. Os alunos são alunos muito queridos, o curso está ganhando cada vez mais forma. Então, eu acho que o meu objetivo é que cada vez mais eu consiga realmente servir mais, entende? Transformar, levar o melhor mesmo para o meu paciente, deixar ele cada vez mais feliz com o resultado do tratamento dele, ter um tratamento cada vez mais confortável, mais enxuto, e o aluno realmente conseguir ter essa transformação dele também no consultório dele mudar a vida dele. Então, acho que eu me sinto completa, digamos, em termos profissionais, mas o que eu quero é cada vez mais trazer humanidade naquilo, amor naquilo, sabe? É esse que é meu objetivo, para que aquilo que realmente transforme cada vez mais. Transformando o mundo, gente, através das suas ações. Mas não é isso que a gente veio nessa vida?
Pode até ser que a gente só tenha uma, não tô discutindo quantas vidas a gente tem, mas é uma coisa certa, a gente tem que fazer o melhor que a gente puder dela. Cada um com a capacidade que Deus deu. Você comunicando, você trazer alegria, você trazer informação. Eu tratando meu paciente bem, fazendo meu aluno voltar a acreditar em si mesmo. É isso. Sim. É isso, minha gente. É isso, e cada um na sua área, vai fazer. Fazendo o que tem que ser feito, cumprindo o propósito. Exato. A gente vai finalizando, então, aqui. Obrigada. E a gente se vê no próximo podcast. Viralizou. Você pode também dar dicas aí, deixar os seus comentários, né? Se inscrever no canal. Mais alguma coisa, Peter? Tem mais alguma coisa aí? Produção, deixa eu ouvir aqui no foninho. Não tem mais não. É só isso. A gente se vê então no próximo podcast. Beijo, quer deixar alguma coisa, algum comentário para finalizar, as considerações finais? Porque ela já deixou várias considerações assim que a gente leva pra vida, né? Não, eu quero só agradecer. Obrigada. Foi muito legal. Gratidão. Gratidão é o que leva, né? A gente pro futuro. Muito obrigada, foi muito legal. Espero que o pessoal goste da nossa entrevista e que esse podcast cresça cada vez mais. Sim. Isso aí. Tchau, gente! Tchau, tchau.